Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Você pode só escrever aí na internet, Paulo Roberto Maciel, e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu faço aqui essa a apresentação da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana de forma antecipada para ajudar, ser um auxiliador dos presidentes de celebrações da palavra, celebrações eucarísticas, grupos de oração, porque eu pesquiso em sites fidedignos da igreja para transmitir. Neste vídeo, a liturgia é referente à terça-feira, 11 de março de 2025, primeira semana da quaresma, ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou usando esse lenço aqui para simbolizar. No rito, temos a missa própria com prefácio da quaresma. Então, vamos começar? Vamos lá. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10º ao 11. O tema é: a palavra que sair da minha boca realizará tudo o que for da minha vontade. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33 na Bíblia Vulgata, ou 34 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são estes: 4º ao 5º, 6º ao 7º, 16 a 17, 18 a 19, refrão 18b. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Agora vamos ao evangelho deste dia 11 de março de 2025. O evangelho que vamos proclamar é o escrito por São Mateus, capítulo 6, versículos do 7º ao 15. Vamos primeiro aclamar com um trecho de Mateus 4, versículo 4b. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das minhas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à meditação, à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. O tempo da Quaresma é, sobretudo, momento privilegiado de escuta e acolhida da palavra de Deus. A profecia de Isaías diz que a palavra que sair da boca de Deus realizará tudo o que for da sua vontade e produzirá os efeitos que ele pretende ao enviá-la. Isso está lá em Isaías 55, versículo 11. Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Verbo, o seu Filho, que se fez homem para libertar-nos dos nossos pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele é a palavra viva e eficaz do Pai, que não retornou de mãos vazias, realizou a nossa salvação e abriu para nós as portas do céu, fechadas pelo pecado de nossos primeiros pais. Jesus realizou o que seu nome significa: Deus salva. Ao nos libertar de nossos pecados, ele gerou por sua morte a ressurreição, por sua morte e ressurreição, um novo povo, a família dos filhos de Deus, a Igreja. Os membros desta família são filhos de Deus no Filho único e por isso podem, em união com Jesus, elevar a sua voz ao Pai com plena confiança. Somos, pela graça de Cristo, participantes da vida divina e assim podemos nos dirigir a Deus como Pai Nosso. A oração do Senhor é também a nossa, conforme está em Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Bem, agora vamos aos santos do dia. 11 de março é dia de São Constantino, rei mártir do século VI, quando faleceu. Após cometer assassinatos e sacrilégios, converteu-se ao cristianismo, deixou o trono da Cornualha na Inglaterra para recolher-se em um monastério irlandês. Após ser ordenado sacerdote, partiu em missão à Escócia, onde recebeu a palma do martírio. De acordo com o site franciscanos.org.br, Constantino faz parte da heróica história do cristianismo na Escócia. Ele era rei da Cornualha, pequena região da Inglaterra, e se casou com a filha do rei da Bretanha. Depois se tornou o maior evangelizador de sua pátria e o responsável pela conversão do país. O rei Constantino não foi um governante justo até sua conversão. No início da vida, cometeu sacrilégios e até assassinatos em sua terra natal. Para ficar livre de cobranças na vida particular, divorciou-se da esposa. Foram muitos anos de vida mundana, envolvido em crimes e pecados. Mas quando soube da morte de sua ex-esposa, foi tocado
pela graça tão profundamente que decidiu transformar sua vida. Primeiro abriu mão do trono em favor do seu filho e depois se converteu recebendo o batismo. Em seguida se isolou no mosteiro de São Mócuda, na Irlanda, onde trabalhou por 7 anos, executando as tarefas mais difíceis no mais absoluto silêncio. O ensinamento de Columbano, que também é celebrado pela Igreja, e que nesse período estava na região em missão apostólica, o levou a se ordenar sacerdote. Assim, partiu para evangelizar junto com Columbano e empregou a coragem que possuía desde a época em que era rei para a conversão do seu povo. As atitudes de Constantino passaram a significar um pouco de luz no período obscuro da Idade Média. A Igreja e a Irlanda, naquela época, viviam já seus dias de conversão, graças ao trabalho missionário de Patrício, que se tornou mártir e santo pela Igreja, e outros religiosos. Constantino usava o hábito simples e humilde dos padres, lutou bravamente pelo cristianismo, pregou, converteu, fundou vários conventos, construiu igrejas. Sua terra, antes conhecida como o país dos Picts, assumiu o nome de Escócia, que até então pertencia à Irlanda. Porém, antes de se tornar um estado católico, a Escócia viu Constantino ser martirizado. Foi lá que, quando pregava numa praça pública, um pagão o atacou, amputando-lhe o braço direito, que causou uma hemorragia profunda. O sacerdote esvaiu-se em sangue até morrer, não sem antes abraçar e abençoar a cada um dos seus seguidores. Morreu no dia 11 de março de 598 e se tornou o primeiro mártir escocês. O seu culto correu rápido entre os cristãos de língua anglo-saxônica e se propagou por todo o mundo cristão, ocidental e oriental. Sua veneração litúrgica foi marcada para o dia do seu martírio. Santo do dia 11 de março é São Sofrônio, bispo que faleceu no ano 639. Foi um monge na Terra Santa. Olha, o monge é aquele que vive praticamente sozinho com Deus. Então ele vive para a oração. Foi eleito patriarca de Jerusalém. Combateu a heresia monotelista e compôs hinos e cânticos que até hoje fazem parte da liturgia oriental. Santo do dia 11 de março, Santo Eulógio, presbítero. Presbítero é o sinônimo de padre, de sacerdote. Eulógio foi mártir de Cristo também, faleceu em 859. Foi decapitado em Córdoba, na Espanha. Isso aconteceu porque ele confessou gloriosamente o nome de Cristo Jesus. Santo Eulógio, rogai por mim, vós que estáis junto de Deus, rogai por nós. Santo do dia 11 de março, São Domingos Can, presbítero e mártir, faleceu em 1859, foi um religioso dominicano nascido no atual Vietnã. Durante a perseguição trabalhou para manter os cristãos na fé, mesmo quando já encarcerado. São Domingos Can, rogai por mim, rogai por nós. Santos do dia 11 de março, São Marcos Chong Uibai e Santo Aleixo U Se Yong, mártires, faleceram em 1866. Eles foram decapitados em Sainande, na Coreia. Isso aconteceu, esse martírio, por praticarem a propaganda da fé católica. São Marcos Chong Uibai e Santo Aleixo U Se Yong, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 11 de março, quase santo, não é? Falta um grau para ser santo, é o beato Tomás Atkinson, presbítero,
ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1616. Thomas Atkinson foi um zeloso pregador, atraiu numerosos protestantes à verdadeira igreja. Diante das perseguições do reinado do monarca Jaime I da Inglaterra, fortaleceu numerosos católicos. Foi preso e acabou enforcado, sendo um mártir de Cristo. Beato Tomás Atkinson, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 11 de março, quase santo, falta 1 grau para ser canonizado, é o Beato João Kearney. Ele já passou pelo estágio de servo de Deus, está agora como bem-aventurado e falta somente a canonização. Basta um milagre para ser canonizado. Milagre pela sua intercessão. João Kearney foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1653. Foi um franciscano irlandês executado em Londres. Isso aconteceu no governo de Oliver Cromwell. E a morte de João Kearney se deu por exercer seu ministério sacerdotal pela Igreja Católica. Santos do dia 11 de março, São Rufo e São Zósimo. De acordo com o site miliciadaimaculada.org, com dados do martirológio romano, os santos Rufo e Zósimo estiveram entre os discípulos que fundaram a primitiva igreja de Filipos entre os judeus e os gregos. Filipos era a famosa cidade da Macedônia, nos limites com a Trácia. A composição étnica da comunidade cristã era majoritariamente ex-pagã, enquanto os provenientes do judaísmo eram maioria. O cristianismo fora levado aos filipenses pelo apóstolo São Paulo. São Paulo tem até uma carta famosa aos filipenses, sendo a primeira comunidade por ele fundada em solo europeu. Talvez por isso esta comunidade esteve sempre mais perto do seu coração, como mostram as palavras da carta que Paulo lhes escreveu da prisão em Roma ou Éfeso. Os dois mártires, Rufo e Zósimo, estavam, segundo é contado, na companhia de São Paulo e Santo Inácio, quando fundaram a primitiva igreja entre judeus e gregos, em Filipos, na Macedônia. São Policarpo, passando por Filipos, a caminho do martírio, exortou os cristãos daquela comunidade com os seguintes dizeres: exorto-vos a buscar a paciência, virtude que tendes visto em Rufo e Zósimo e nos outros apóstolos. Estejam certos de que eles não têm corrido em vão, mas na justiça acompanham os passos do Senhor Jesus. Eles não amam o século presente, mas somente aquele que por nós morreu e ressuscitou. São Rufo e São Zósimo provavelmente sofreram um martírio entre o ano 107 e o ano 118, em Filipos, na Macedônia. São Rufo e São Zósimo, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. Até o pai terreno, o pai físico, dá um não para o filho, quando vê que é o melhor. Então, se estamos lidando com o Criador do universo, o não dele é muito mais forte ainda, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus: Maranatá,
como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélica ou protestante. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos vida perene, vida perpétua, por todos os séculos dos séculos. Vida para sempre, junto de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, junto aos santos de Deus, Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São Mateus, São Tiago, Santa Maria Madalena, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Paulina, São João Paulo II, estaremos todos juntos, com os salvos e com os anjos de Deus. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, que são 3 pessoas numa única essência divina. 3 pessoas numa única divindade. É algo que não devemos querer decifrar. É coisa de Deus, o Criador de tudo. Então temos que crer em Jesus como Deus, temos que ser batizados, e temos ainda que nos arrepender dos pecados diariamente, porque somos pecadores e temos que reconhecer isso. Por isso o arrependimento diário, para obtermos a coroa celestial. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou então só digite Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega lá. Shalom Adonai, a paz de Deus!